da aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar. Pois é, estamos de volta então. Então o que nós falamos no vídeo anterior? Para seguirmos então com a Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus no deserto, só que já não está mais no deserto. Lembro que no vídeo anterior então eu falei que aquele povo, depois que passou o Rio Jordão, teve o período dos juízes, e aí eles estavam lá a caminho e encontraram um povo, não é? Porque eles desrespeitaram a vontade de Deus, e aí aparece um povo chamado de filisteus. Eu sei que você já ouviu falar nisso. Eu não vou falar sobre esse povo, é importante pesquisar. Então é o seguinte, quando Israel ainda não tinha o rei, os filisteus, por várias vezes, brigavam e derrotavam os israelitas, porque eles ficavam naquela mesma região. E aquele povo do deserto estava avançando, tá, até a terra prometida e, digamos assim, se encontrou com esse povo, os filisteus que estavam naquela terra também, né? Com a arca, claro, os israelitas caminhando, indo até a terra prometida com a arca e o tabernáculo. No final desse período de juízes, o tabernáculo e a arca da aliança foi montada numa cidade chamada de Siló, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse lugar existe até hoje. Então aquele povo do deserto, os israelitas, que estavam a caminho da terra prometida, ficaram acampados lá em Siló. Eles montaram o tabernáculo com a arca da aliança ali naquele lugar, Siló. Nessa época, esses israelitas, que é o mesmo povo que veio do deserto, que estava acampado lá em Siló, entraram em conflito, entraram em guerra com os filisteus, né? De aquelas disputas de terra, né? Eles estavam passando por lá e era assim que funcionava. Os israelitas pensaram o seguinte: já que nós estamos com a arca, e a arca ela tem o poder, a arca vai fazer nós vencermos essa batalha. Então os israelitas achavam que levando a arca para o lugar da briga, da guerra, ou seja, levando a arca para o campo de batalha, poderiam ganhar a luta. Ou seja, ter a vitória na guerra contra os filisteus. Mas, infelizmente, as pessoas começaram a associar nos seus pensamentos que as vitórias nas batalhas poderiam acontecer por causa da arca, e se esqueciam da mão poderosa de Deus e seu objetivo, que a vitória não era para os meus interesses pessoais, as minhas vitórias pessoais, dentro dos meus desejos. A vitória é a salvação do povo do pecado, porque posteriormente viria o Messias, o Salvador, aquele que se fez Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que era Jesus, não é? A salvação do pecado, essa é a vitória, essa era a vitória. Era como se aquele povo estivesse então fazendo um negócio com Deus, ou seja, eu peço a Deus as coisas que eu quero, que me interessa para mim, e não é assim com Deus, né? É dentro dos desígnios dele, não é? Olha a humanidade, né? Como vive, como nós estamos vivendo hoje, não é? Bom, mas isso é uma outra análise. Os filisteus, então, venceram a guerra, derrotaram os israelitas, aquele povo do deserto, venceram a batalha contra os israelitas, e além disso roubaram a arca. Eles roubaram a arca e foram conquistar a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo lá e a arca. Para defender o restante dos materiais que tinham dentro do tabernáculo, né, vocês lembram? Tinha aquele castiçal de ouro, né, aquela mesa dos pães sem fermento, o altar do incenso. Os israelitas conseguiram separar aquelas peças do tabernáculo,
senão os filisteus, acredito eu, queriam levar tudo. E levaram o que sobrou para a cidade de Gibeão. Os filisteus, então, depois de roubarem a arca, tá, eles enviaram a arca roubada para uma de suas cidades, o nome de Asdod. É esse nome que está aparecendo aí. Asdod é uma das 5 cidades importantes dos filisteus, né? E os filisteus, então, derrotaram os israelitas e levaram a arca para dentro do seu templo, porque eles também tinham um deus, né? O templo dos filisteus era dedicado a um deus estranho, um deus pagão chamado de Dagon. É esse nome aí, eu resolvi colocar o nome, porque não é dragão, não, é Dagon mesmo, esse que está aparecendo aí. E eu pesquisei, existem informações incorretas aí, não muito certas, mas alguns livros, alguns textos dizem que era em forma de peixe e de humano, metade humano, metade peixe. Olha que Deus, que ídolo, né, de Baal, né, digamos assim, que ídolo ruim, diferenciado, era esses que os filisteus dedicavam à sua espiritualidade. Enfim, um deus idólatra lá deles lá. Porém, veio uma praga de tumores e hemorroidas, está na Bíblia isso, que atacou o corpo daquele povo da cidade de Asdod, lá dos filisteus, onde estava a Arca da Aliança. E veio mais outra praga, uma praga de ratos. Os homens de Asdod desconfiaram e suspeitaram que aquelas maldições vinham porque estavam de posse da Arca da Aliança. Por isso eles se reuniram com o conselho e tomaram uma decisão importante para eles. O que será que aconteceu? No próximo vídeo nós vamos ver. Fique conosco, a Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus. Shalom. Esse é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.